Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, obrigado, Pai. O nosso pedido é que tudo que acontecer aqui, o que falarmos e o que meditarmos, sejam agradáveis ao Teu coração, em primeiro lugar, Pai, e seja pela direção do Teu coração para os nossos corações. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre o nosso país, Pai. Abençoa o nosso país, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar de nos inscrever para ajudar o nosso canal e também depois avaliar. Gostei, não gostei, nos ajudem. Estamos estudando Salmos, né? Os livros de poesia da Bíblia, e estamos já vendo os tipos de salmos. Nós vimos que temos os salmos de louvor e adoração, são muitos, a gente deve decorar, eu sempre fiz assim, na minha casa sempre tem uma plaquinha com salmo, com um versículo da Bíblia, porque toda hora que a gente passa, a gente recebe, a gente olha, a gente lembra e a gente recebe a lição. Nós tínhamos um comércio lá em casa e uma pessoa entrou ali para fazer um negócio com meu marido, depois ela voltou, um homem, falou assim, olha, eu vim aqui para copiar aquilo que estava na parede da senhora. Era um versículo da Bíblia. A Bíblia fala, Jesus falou que se nós não falarmos, as pedras clamarão, e as plaquinhas também. Então, salmos de louvor, de adoração, os penitenciais, salmos quando a gente se lamenta o nosso pecado e a gente se arrepende, pede perdão. Os salmos históricos, nós temos que sempre estar lembrando da história, como que nós estamos nessa situação, o que aconteceu conosco, essa história que Deus começou lá na criação, e nós fazemos parte dela, e temos que contar para os nossos filhos o que Deus fez e o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer, porque está tudo marcado já. Os salmos messiânicos, quando ele fala de Jesus sendo prometido, e detalhes muito interessantes daquilo que ia acontecer com Jesus. E paramos nos salmos imprecatórios. É quando o salmista pede um mal para o inimigo de Deus. Uma coisa que os estudiosos falam, a briga não era pessoal. Davi, ele defende Deus, ele pede o mal para aqueles que não obedeciam a Deus, que não respeitavam a Deus. Então, eu li no Salmo 137, ele fala assim, feliz aquele que te der paga do mal que nos fizeste, Babilônia. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a parede. No Antigo Testamento, nós vamos ter falta de muitas revelações, porque o Novo Testamento completa o Velho. E explica o Velho. Então, nós temos que ler o Velho Testamento e o Novo. Naquele tempo, não se falava de juízo final. Então, eles achavam que quem fez uma coisa errada tinha que pecar aqui nesta vida. E essa era, então, um sentimento para os salmos imprecatórios. Não havia essa revelação. Então, o zelo era pela causa de Deus e não ódio pessoal. Também era a briga, a luta de Israel contra os inimigos e contra o mal. Então, não havia essa revelação que a vingança pertence a Deus. Não é para nós nos vingarmos. Ainda não havia essa revelação, uma revelação clara do juízo final também, que nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos com o nosso corpo. Mas está revelado lá no Novo Testamento. Então, indignação, violência, vingança vão ser revelados depois. E Jesus, então, é o que vai cumprir todos os mandamentos. Ele fala, ame, está escrito, ame os seus amigos, né? Mas eu, porém, digo, ame e ore por seus inimigos. Né? Olha no Salmo 58, diz assim, ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, sejam como lesma que passa diluindo-se,
como aborto de mulher, não vejo nunca o sol. Jesus coloca o amor sobre tudo isso. Amar os inimigos e orar por eles. Esse é Jesus. Então, quando lê os salmos imprecatórios, não fique querendo criticar a Bíblia e criticar. Deus sabe por que estavam ali, para Ele nos explicar depois, então, essas coisas que nós só vamos entendendo quando nós vamos amadurecendo no conhecimento da palavra e na obediência também. Também tem os cânticos de romagem, ou cânticos de degrau. Era chamado também inário de bolso. Alguns vai do capítulo 120 ao 135. Então, poderia ser um tipo de livro de bolso. Ele era usado em casa, nos afazeres domésticos, cantado, decorado e nas romagens para Jerusalém, quando eles iam em procissão, indo para as festas fixas que eles eram obrigados a comparecer. Os assuntos são variadíssimos e são muito conhecidos. Ele fala sobre as más línguas, Deus é o fiel guarda dos homens, o socorro que vem do monte, né? A oração, orai pela paz de Jerusalém, consolo para os que choram, né? Os que semeiam chorando vão voltar com júbilo, oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A fé é inabalável, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão trabalha a sentinela. Os filhos são herança do Senhor. E há uma promessa, e veja os filhos dos teus filhos, e abençoado o homem que teme ao Senhor. São então os cânticos de romagem, ou os cânticos de degrau. O que nós podemos fazer com o livro de Salmos? Vamos ler. E tem um pastor, faz muito tempo, eu já falei isso quando nós começamos a estudar, e um pastor que fala assim, quando você não souber orar, quando você está tão desesperado, tão agoniado, tão triste, você abre o livro de Salmos. E se puder, se ajoelhe e vai lendo os Salmos. Agora, mais um tempo menor, um pastor falou assim, que um membro, a pessoa, a mulher, falou para ele, pastor, eu quero que Deus fale comigo. Ele falou, lê a Bíblia, mas eu quero que ele fale em voz alta, audível. Leia a Bíblia em voz alta, porque tudo que Deus queria falar conosco está na Bíblia. Agora, nós temos a nossa parte de ler, de decorar, de meditar. Hegel falou assim, leia, medite, depois quando você for quer resolver algum problema, você vai lembrar do Salmo. Então, e você tiver decisões a resolver, o Salmo vai brotar nessa hora. A palavra de Deus vai brotar e vai te dar direção. E vai te dar consolo. E vai te dar paz. E vai te dar esperança. É um livro para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Façam cópias. Os versículos, põe em diversos lugares. Vai decorando. Um psiquiatra falou para a pessoa que queria sarar, estava com um problema sério, falou, você vai fazer, primeiro remédio vai ser, você vai ler todos os dias 3 vezes o Salmo 23. Devagarinho, você leia de manhã, de tarde e de noite. Salmo 23. E você vai ver o que Deus pode fazer com você. Então, ler a palavra, meditar a palavra e colocar em experiência quando nós tivermos que fazer alguma coisa. Eu quero ler o Salmo que fala o cidadão dos céus. O que o Salmo fala? Quem vai morar no céu? É o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?
Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e, contudo, não muda. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Cidadão dos céus. Está aí no Salmo. É um salmo didático. É um salmo que nos leva a adorar a Deus e a querer fazer a vontade de Deus. Tem mais um salmo. É o salmo do socorro. Quantas vezes nós fazemos, não sei o que eu faço, eu estou desesperado. O Salmo 121, e diz assim, é lá dos Salmos de degraus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo me lembra uma irmã muito querida que faleceu, era o salmo preferido dela. E o meu cunhado, na casa dele, toda vez que iam viajar, eles liam este salmo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Eu elevo os meus olhos para os montes e digo, de onde me virá o socorro? Isso que eu aprendi nos salmos e na vida com Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o meditar. Então o Reg diz assim, leia sempre, escreva. E no Salmo 1 ele fala, lê e medita. Eles dizem que o verbo usado aí é de ruminar. Você lê e depois você fica pensando. Aquele vai voltando. E isso vai influenciando a sua vida. O seu palavrório, você vai falar as palavras que você está aprendendo na Bíblia e também as suas atitudes. Porque o Espírito Santo vai nos enchendo, vai nos ensinando, vai nos corrigindo, vai tirando aquilo que não convém e vai colocando as coisas de Deus. Vale a pena a gente ler a Bíblia, a gente conhecer a palavra. Faça esse exercício. Lembre da história, né? Desde a criação de Abraão, a vida lá no Egito, a escravidão, depois a vinda, a lei ali no Sinai, depois o tempo dos reis, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, o cativeiro, porque foram para o cativeiro, e a restauração. Deus, um Deus que está cuidando da história do seu povo. Hoje nós somos o povo de Deus. Isaías fala do remanescente. É o povo que Deus continua cuidando. E o que ele fez com Israel, ele faz conosco também. Castiga quando precisa, mas restaura e renova e oferece vida nova para todos nós. Vamos levar a sério a nossa vida com Deus. Vale a pena. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. As expectativas não são boas. Mas eu sempre falava na nossa classe de escola dominical, o mundo está caminhando para baixo, mas quem tem Jesus está caminhando para cima. Que Deus nos abençoe.